Olá, esse é o podcast do TMO-EPM e da Hematologia do Hospital 9 de Julho. Hoje a doutora Luana Pompeu apresenta o artigo sobre como a idade dos doadores impacta no desfecho dos transplantes na era do SAIPOS. Vou apresentar um trabalho que foi publicado em março na Blunt, que analisa os critérios de escolha dos doadores não aparentados atualmente na era da SAIPOS. O estudo foi feito pelo grupo de leucemias da Sociedade Europeia de Transplante de Medula Óssea. A ciclofosfamida pós-transplante, que a gente chama de SAIPOS, é uma estratégia-chave na profilaxia do GVHD hoje em dia, né? Uma prática que mudou muitos princípios que previamente já eram estabelecidos no transplante, porque teve o poder de redefinir a importância do médico do HLA e permear e que a gente faça transplante apto e não aparentado com mismatch com segurança. Mas não existem tantas evidências quanto a escolha do melhor doador. A gente tem alguns potenciais doadores aparentados e não aparentados. As recomendações do Consenso Internacional do Doador Não Aparentado hoje em dia priorizam o match de HLA na seleção do doador. Na sequência, eles consideram outras características como a idade do doador, a permissividade do mismatch GDP, o status sorológico de CMV, DSA, o sexo do doador, a tipagem APO, mas esse consenso tem um viés porque ele foi baseado em pacientes que fizeram a profilaxia GVHD com inibidor de calcineurina ao invés de SAIPOS, e a SAIPOS mostrou pra gente que essa barreira do HLA que a gente tinha antigamente já foi superada. E o objetivo desse estudo foi justamente avaliar as características dos doadores não aparentados que pudessem impactar os desfechos de transplante nos pacientes com leucemia mieloide aguda que receberam profilaxia de GVHD com SAIPOS e, com isso, refinar os critérios de seleção de doadores nesse grupo de pacientes. O desenho do estudo foi um estudo retrospectivo feito com pacientes do banco de dados do IBMT. Foram analisados os transplantes que foram feitos entre janeiro de 2010 e dezembro de 2021, então aí 11 anos de transplantes. Foram incluídos os transplantes com doadores não aparentados 10 em 10 e 9 em 10 em pacientes que tinham maior ou igual a 18 anos, com leucemia mieloide aguda em primeira ou segunda remissão, que usaram SAIPOS como profilaxia de GVHD. Foram analisadas, então, várias características em relação ao paciente, à doença, ao transplante e ao doador. Em relação ao paciente, eles analisaram a idade e status performance. A doença foi estratificada de acordo com a European Leukemia Net de 2017. Eles analisaram se o transplante foi feito em primeira ou em segunda remissão. Em relação ao transplante em si, foi avaliado qual foi o regime de condicionamento e a profilaxia de GVHD usada. Em relação ao doador, eles analisaram a idade, vou já falar do corte, mas eles acabaram tomando como corte entre menor ou maior ou igual a 30 anos, qual era o match de HLA e a concordância de CMV e de sexo entre o doador e o receptor. O endpoint primário do estudo foi a sobrevida livre de leucemia, que avalia o tempo que foi decorrido entre o dia que esses pacientes foram randomizados e a recaída, morte por qualquer causa, ou o último follow-up, o que acontecer primeiro. E dos endpoints secundários foram sobrevida global, eventos adversos, GVHD agudo e crônico, recaída da doença, mortalidade não relacionada à recaída, sobrevida livre de GVHD e de recaída, que é um desfecho composto que avalia a sobrevida sem recaída de doença e sem GVHD agudo ou crônico grave. Então, do resultado, ao todo foram incluídos cerca de 1.000 pacientes a 1.011 pacientes, uma mediana de idade de 54 anos, variando entre 18 e 77 anos. O follow-up mediano foi de 26 meses e a maioria dos pacientes eram homens. Então, a maioria dos pacientes foi para transplante em primeira remissão e na estratificação de risco, a maioria deles era de risco intermediário. Em relação ao transplante, 54% deles tiveram um condicionamento mieloablativo, os demais fizeram RIC. A profilaxia GVHD usada em mais da metade dos pacientes foi a combinação entre SAIPOS, um inibidor de calcineurina e um microfenolato. E em relação aos doadores, os doadores eles tinham uma mediana de idade de 29 anos, variando entre 18 e 64 anos. Pouco mais da metade deles tinham menos de 30 anos. A maioria era homem, né? 70% masculino e 30% feminino. Cerca de 60% eram compatíveis full match, 40% tinham mismatch em 9 em 10. Mas eles também fizeram análise considerando só ABC e DRB1. E nessa análise, considerando só esses 4, 66% foram 8 em 8
e 34% foram 7 em 8. Dos doadores, praticamente meio a meio tinha sorologia positiva ou negativa para CMV, e em 19% dos transplantes analisados, tanto o doador quanto o receptor eram negativos para CMV, mas ele não analisou a soroconcordância para positividade. Eles fizeram inicialmente, antes da análise comparativa, uma análise geral de toda a coorte desses 1.000 e poucos pacientes. A incidência cumulativa de VHD agudo em 180 dias foi de 24% para GVHD grau 2 a 4 e 7% quando considerou só os graus 3 e 4. A incidência de GVHD crônico em 2 anos foi de 31%, sendo 12% com acometimento extenso. A recaída em 2 anos foi de 25%. A mortalidade não relacionada à recaída foi de 12%. A sobrevida livre de leucemia de 64%. Sobrevida global de 70%. E a sobrevida livre de GVHD de recaída de 52%. E na análise comparativa, nenhuma variável relacionada ao doador, nem ao paciente, à doença, nem ao transplante foram significativamente associadas ao risco de desenvolvimento de GVHD agudo grave ou GVHD crônico extenso. Então, eles fizeram uma análise de desfechos considerando os fatores relacionados ao doador, né, que acho que é o ponto forte aqui do trabalho. Então, quando ele compara 10 em 10 com 9 em 10, não teve diferença significativa no risco de mortalidade, não relacionada à recaída, nem de sobrevida livre de leucemia, nem sobrevida livre de recaída e de VHD. Também foi feita a mesma comparação entre 8 em 8 e 7 em 8, e não foi vista diferença nesses desfechos. Aqui são as curvas de incidência cumulativa ajustada, que compara justamente os pacientes full match com a presença e versus os pacientes com mismatch nesses 4 desfechos. Então, a gente percebe que as curvas estão praticamente sobrepostas entre si, não tem diferença. Agora, já em relação à idade do doador, foi um divisor de águas. Eles avaliaram se tinham a linearidade entre a idade do doador e o desfecho, mas não conseguiram comprovar essa correlação. Então, eles buscaram um ponto de corte dessa idade que pudesse discriminar o impacto no desfecho primário. E esse corte foi justamente o de 30 anos. Então, eles viram que ser um doador com mais de 30 anos teve maior risco de recaída e pior sobrevida livre de leucemia, pior sobrevida global e pior sobrevida livre de VHD e recaída. A sobrevida livre de leucemia em 2 anos foi de 68% com doadores com menos de 30 anos e 59% com doadores com maior ou igual a 30 anos. Eles ainda compararam também por faixas de idade e viram que a sobrevida livre de leucemia do doador entre 18 e 24 anos foi bem semelhante entre 25 e 34, mas foi maior do que quando era um doador entre 31 e 36 anos. E aqui a mesma curva de incidência cumulativa, mas agora comparando aí o azul e o vermelho, a idade do doador, nesses mesmos 4 desfechos daquele outro gráfico. E as curvas aqui, diferentemente dos outros gráficos, se dissociam, exceto aqui no primeiro de mortalidade não relacionada à recaída, que não teve diferença entre os grupos. Foi feito um forest plot de sobrevida livre de leucemia, de acordo com a idade do doador, mas eles cruzaram essa informação de doador menor que 30 anos ou maior a 30 anos com outros dados relacionados a características do paciente, da doença ou do transplante. Então, a gente vê aqui nessa primeira linha que na análise geral, sem cruzar com nenhuma outra característica dos outros subgrupos, a idade por si só já tem impacto na sobrevida livre de leucemia, mas quando é um doador jovem e eu agrego a outros subgrupos, como um doador jovem, com um paciente também mais jovem, com menos de 55 anos, paciente do sexo feminino, risco citogenético não adverso, um condicionamento mieloblastativo, um doador full match, uma performance status melhor. Também, tudo isso tem um desfecho positivo em termos de sobrevida livre de leucemia. E eles também avaliaram que a soroconcordância, tanto do doador quanto do receptor, serem CMV negativo, que era 19% de toda a coorte analisada, teve uma sobrevida livre de leucemia melhor. Mas eles não expuseram o desfecho quando havia soroconcordância com sorologias positivas. A gente geralmente se preocupa quando tem a soro discordância. Eles só colocaram na negatividade de doador e de receptor. Em relação ao sexo do doador, se é um doador feminino com um paciente masculino, não teve impacto nenhum desfecho analisado, nossa coorte.
Na análise dos fatores relacionados ao paciente e à doença, viu que pacientes mais velhos tiveram impacto negativo nos desfechos de sobrevida e mortalidade. O risco citogenético adverso teve o maior risco de recaída e piores desfechos de sobrevida. E paciente que tem performance de status ruim também teve maior risco de mortalidade não relacionada à leucemia. O estudo traz algumas outras considerações. Ele faz uma análise do match de HLA de uma maneira ampla. Ele separa entre presença e ausência de mismatch, mas ele não especificou em nenhum momento qual seria esse mismatch, né, nesses pacientes analisados, porque ele não teve como objetivo analisar o impacto de incompatibilidades específicas de HLA. Eles colocaram tudo no mesmo saco, né? Presença ou não de mismatch. A gente ainda não sabe quais são os mecanismos que levam a idade do doador a afetar esse risco de recaída, levando à diminuição do risco de recaída, mas sem levar nenhum efeito em relação a risco de GVHD grau 3 e 4. Uma coisa que eles levantam de hipótese é que os linfócitos aloreativos e as células NK dos doadores mais jovens são mais potentes em induzir um efeito de GPL. Outros estudos mostraram que o transplante com doadores mais jovens está associado a uma melhor reconstituição imune pós-transplante, considerando a cinética mais rápida de CD4, CD8, B e NK. E, por fim, ele concluiu que um transplante não aparentado é seguro, com baixa taxa de VHD agudo e crônico, graças a SAIPOS. Tem sido muito eficaz para mitigar os riscos que eram relacionados a mismatch HLA, idade do paciente, do doador e discordância de sexo. A presença do mismatch não muda o desfecho do transplante, como se o fato de o doador ser jovem minimizasse o possível efeito deletério desse mismatch. O transplante em pacientes com LMA que usam SAIPOS tem impacto positivo quando o doador tem menos de 30 anos. E o estudo sugere, inclusive, que a idade do doador deva ser priorizada em relação ao match de HLA por ser o principal determinante de desfecho. Mas a gente ainda precisa de estudos prospectivos adicionais para validar essa recomendação na seleção de doadores. Obrigada. Discussão. Bom dia a todos. Parabenizar aí a Lohana pela apresentação. Eu particularmente gostei de ter lido esse artigo, porque ele fez me enraizar alguns conceitos que para mim não eram tão claros ainda, porque eu pude entender a era SAIPOS foi uma estratégia-chave para a profilaxia de EVHD, e seus adventos mudou muitas direções na condição do transplante, né? Redefiniu a importância, como a Luana disse, do match HLA, permitindo o transplante aplo e não aparentado com um melhor perfil de segurança. Pude entender também que há uma escassez na literatura, né, com relação aos critérios de seleção, quando a gente está diante de algumas possibilidades de escolha em diversos doadores aparentados e não aparentados. Porém, os consensos atuais todos, eles levam em consideração muito a seleção pelo match HLA, mas tem um viés, né? Nessa era, todos os estudos principais, eles eram baseados no esquema de profilaxia com GVHD realizados por inibidores da calcineurina, e não propriamente dito pelo SAIPOS. Então, esse estudo ele vem para a gente tentar observar o critério de seleção atrelado a essa era SAIPOS, né? E há uma tendência do estudo em priorizar a idade do doador, especialmente em menores do que 30 anos, e também a soroconcordância do CMV negativa em relação ao match de HLA para seleção, por ser um fator principal e determinante do desfecho, né? Mas algumas críticas aí, o mecanismo pelo qual a idade, né, do doador pode afetar o risco da recaída sem efeito GVHD grau 3 e 4 ainda não foi bem esclarecido. E apesar do estudo ter incluído uma grande corte de pacientes, a gente sabe que tem algumas limitações que são inerentes à sua natureza retrospectiva, baseadas em registros, né? A gente não tem informações ainda relevantes sobre características da doença, do enxerto propriamente dito, informações como o mismatch do sistema BO, por exemplo. E, além disso, o estudo avaliou, não teve como objetivo também, mas não avaliou o impacto das incompatibilidades específicas do HLA. Então, para mim, são necessários estudos prospectivos para validar essas novas recomendações na seleção dos doadores. Acho que é uma tendência a ser criada, acho que é válida, é importante, mas estudos prospectivos seriam necessários para a gente poder validar isso como uma ferramenta de seleção.
Bom, eu acho que o Lucas e a Luana já falaram os pontos assim, principais do artigo, né? Bom, o artigo ele é um retrospectivo, como o Lucas já falou, então a gente está avaliando algo que aconteceu no passado, né? Então a gente vai avaliar o efeito de efeito levando a causa, né? Isso, né, no passado, então, realmente carece assim, de mais potência para poder realmente firmar essa afirmação do artigo. Mas que não é mais um artigo que traz aí a importância da SAIPODs do ponto de vista do transplante, e com isso a gente acaba aumentando a quantidade de, por exemplo, doadores que a gente pode ter para os nossos pacientes, e com isso conseguindo fazer transplantes, inclusive, mais rápido, caso necessário. E como já foi falado, acho que não tem muito mais o que dizer assim, a idade foi um fator predisponente, então é uma coisa que a gente já faz no nosso serviço aqui, a gente já tenta o máximo possível escolher doadores mais novos para os nossos pacientes. E acho que é isso, não tem muito o que falar. No momento. Eu acho que esse artigo foi bem interessante, assim. Eu acho que, na verdade, ele é uma validação de evidências, né? Que a gente já encontra em outros artigos, né? A gente já sabe que essa questão da idade é bem importante, como seleção do doador, né? Mas, na verdade, eu não acho que é um limitante, assim. É um fator que a gente vai levar em consideração na escolha de doador, né? Por exemplo, quando a gente observa os guidelines, né, da NDNP, né, que fala sobre seleção de doadores, ali a idade do doador entra como segundo critério, né, em relação à seleção de doadores, né? Então, realmente, eu acho que é um dos fatores preponderantes para a escolha de doador. E esse estudo mostra também, mais uma vez, que o SAIPOS vai além do que uma profilaxia de VHD, né? A gente vê que é uma ferramenta que acaba aumentando o seu pool de doadores, né? Você consegue selecionar doadores com um maior número de mismatches que podem ser possíveis doadores, né? Então, acho que realmente o SAIPOS entrou com tudo nesses últimos anos, né? Como profilaxia para GVHD, e eu acho que vai continuar sendo uma grande escolha para essa questão. Mas deixa eu refinar a pergunta, então. Então, você tem que escolher um doador não aparentado, um paciente seu, e daí você tem um doador 10 em 10, que tem 46 anos, e você tem um doador 9 em 10, que tem 23 anos. Qual que você escolheria? E você fazer SAIPOS? Eu acho que é uma questão a se considerar, assim. Eu acho que hoje as evidências, o que a gente tem de evidência mais clara seria escolher um doador 10 em 10, né, assim. Mas eu acho que se a gente tiver mais estudos prospectivos corroborando para esses resultados que a gente viu nesse artigo, eu acho que a gente deve considerar, sim, um 9 em 10 mais jovem em relação a um 10 em 10 uma idade um pouco mais avançada. Mais alguém? Quem discorda ou concorda com o que diz aí? Luana, você que é a autora principal. Eu acho que é justamente esse o ponto aí que ele levanta essa questão, né? Essa dúvida. Porque o que ele sugere é justamente que um doador jovem, o benefício pode ser maior a ponto de suplantar esse mismatch. Porque esse mismatch, a preocupação com o mismatch já estaria resolvida com a realização da SAIPOS. Então, que ele defende isso. Assim. Você priorizar um doador jovem em relação a ter um mismatch, considerando que essa profilaxia de GVHD vai diminuir a repercussão desse mismatch de AVLA. Eu ia falar que sim, eu acho que esses dados de registros, na verdade, muitas evidências que surgem no transplante são baseadas em dados de registro, CBMTR, EBMT, e o pessoal vai lá e pega um monte de transplante sem randomizar a população, sem fazer, tentar equalizar outros fatores que podem influenciar, e acaba às vezes chegando a algumas conclusões que muitas vezes são corretas, mas lembrar que, acho que foi que seja comentário, que estudos retrospectivos, quando a gente pega um dado de registro, a gente estuda retrospectivo desse dado, é muito mais para levantar uma hipótese do que para confirmar qualquer coisa ou mudar nossa prática clínica. Raramente um dado retrospectivo deve mudar a nossa prática clínica. E eu acho que é mais ou menos esse caso aqui. Mais uma vez, a gente já tinha, como o Coquito falou bem, já tinha a recomendação de que a idade é um fator bem importante na seleção de doador. A gente habitualmente já valoriza doadores mais jovens em relação a doadores mais velhos, então entraria no nosso fluxograma ali no top, mas ainda acho que o mismatch, nesse momento, ainda ele é predominante em relação à idade. Então, se a gente, naquela situação que eu expus, talvez a gente escolhesse doador 10 em 10 ainda, mesmo sendo um pouquinho mais velho. Por quê? Esse é um artigo, mais uma vez, que não é para mudar a prática clínica ainda, do meu ponto de vista. Eu acho que é um artigo que é para levantar hipóteses e talvez no futuro prospectivo a gente consegue chegar numa conclusão melhor.
Não tem quase nada a acrescentar, assim. Eu concordo com o que o Lucas, o Coquito, né, o Breno falaram, né? Você tem que criar um carimbo, né, de estudos retrospectivos. A gente sempre faz os mesmos comentários, né? Então a gente começar a gravar e a gente sempre põe o mesmo comentário igual, assim. Então, acho que nada a acrescentar em relação a isso, né? Salientar a questão do tipo de mismatch. Eu acho que isso ainda tem um pouquinho para a gente ver, né? Como que isso impactaria, né? A questão do B-Leader, principalmente, né? Eu gostaria de ver especificamente isso, mas é pouco paciente, né? É isso, né? Na verdade, quando uma terapia nova chega, às vezes os fatores prognósticos que eram importantes até aquele momento não são mais. Então, é interessante ver e ver com mais calma isso daí, mas já foi falado. Só para também pôr um contraponto, né? Nos nossos dados aqui da Unifesp, né? Que foi o TCC da Nicole, a idade não deu diferença. A gente fez o corte de 30 anos, 40 anos e não deu diferença. Porque deu diferença, a gente tem várias hipóteses, né? Mas é óbvio que esse trabalho tem um N maior que o do nosso e tal. Mas não deu. Então, acho que foi muito bem falado, né? Então, acho que a gente já faz isso, né? Falar da prática. A nossa prática a gente acaba colocando, acaba colocando a idade para em fator de desempate, sim. Então, não muda a nossa prática clínica, mas é algo que já vem corroborando com a hipótese da idade, né? Então, um pouco mais do mesmo, assim, né? Talvez na mesma situação, mas sendo os dois doadores 10 em 10, eu escolheria isso mais longo. A gente acaba fazendo isso já, né? Concordo. Agora, em relação ao filme aí, tá duro de pensar, né? Eu tenho uma música, na verdade, aí. Eu pensei que você ia soltar essa, né? Então, se fosse uma música, Vai Novinha, né? Um funk muito tocado, acho que quando que é Vai Novinha? Eu não sei procurar. Vai Novinha, não tem nada. 2023, ano passado, do DJ Diamante. Então, hoje eu vou de música. Então agora o filme também é o curioso caso do Benjamin Button, né? Importante você não viu, né? Em vez de ser velho. Tá bom. Bom, bora. Isso aí, gente. Parabéns aí. Parabéns, Luana. Falou. Parabéns. Tá. Então, por hoje é isso. Até a próxima semana. Tchau.